Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, 5 de janeiro, sexta-feira, primeira sexta-feira do ano de 2024. E nós estamos aqui para trazer esse devocional especial para você. Temos trazido mensagens interessantes para você que quer ter um ano abençoado na presença do Senhor, né? Quer ter prosperidade, quer alcançar seus objetivos e, claro, que sem abrir mão da presença de Deus em nossas vidas. E hoje eu tenho um tema especial para que você possa anotar aí, que você possa agregar em todos esses valores de mensagens que nós temos trazido. Bom, o tema de nossa mensagem hoje é Seja estratégico. Seja estratégico. Pastor, mas até dentro da Bíblia existe essa questão de estratégia? Queridos, é o que mais existe, acredita? E para você ter uma noção, nós vamos começar, por exemplo, se você pega o livro de Gênesis, você vai começar vendo a estratégia de Deus para criar o mundo. A ordem que ele criou, a estratégia que ele fez. Logo depois nós vamos ver a estratégia de Deus quando ele coloca Adão e Eva lá no Éden. E depois nós vamos ver a estratégia, o plano de redenção de Deus quando Adão e Eva caem em pecado. E é através dessas estratégias que nós tiramos lições para nossas vidas. Então o primeiro texto que eu quero trazer para você, amado, para que você possa meditar comigo, é o livro de Isaías, capítulo 9, verso 6, que diz assim, ó. Deixa eu colocar na tela para você. Muito bem. Vai lá. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sabe o que é isso? É o plano de Deus, o plano de redenção. O que é um plano de redenção, pastor? O que é um plano? É uma estratégia que é traçada para que você possa alcançar um objetivo. Deus, ele traçou quando Adão e Eva, queridos, quando Deus decidiu criar o mundo, ele criou o mundo com um objetivo, de que o humano não morresse, que o humano vivesse eternamente para adorar a ele, para a glória dele. Ok? Mas, como Adão e Eva caíram, tinha ali uma estratégia também de redenção para aqueles que aceitariam viver em obediência ao Senhor. Afinal de contas, não seria justo Deus destruir tudo por causa de Adão e Eva. Então ele montou uma estratégia, um plano de redenção. Vou deixar todos nascerem, vou deixar quantas pessoas necessárias forem nascerem, para que esses façam a sua escolha, assim como Adão e Eva, de querer viver, obedecer, andar com Deus ou não, e aqueles que não vão ser destruídos com Satanás e seus demônios. Aqueles que querem vão viver comigo eternamente. Só que dentro dessa estratégia fácil que eu estou dizendo aqui, tem uma longa história. 4.000 anos aproximadamente entre Adão, o pecado de Adão e Eva, e a vinda de Cristo. Uma estratégia traçada de uma maneira minuciosa, detalhada. E claro, com Satanás tentando atrapalhar a todo custo, com Satanás tentando destruir isso a todo custo. Mas claro que Satanás não iria conseguir. Satanás, o que ele consegue, queridos, é destruir pessoas, matar, roubar, destruir pessoas. Mas os planos de Deus, ele não consegue destruir. Ele conseguiu, talvez, atrapalhar a vida de pessoas humanas que Deus tenha levantado para poder trazer libertação para o povo, para fazer parte desse plano de redenção. Mas a estratégia de Deus é perfeita. O que eu aprendo com isso na minha vida para esse ano, pastor? Seja estratégico, trace
uma estratégia de como você vai alcançar seu objetivo. E dentro dessa estratégia, você já vai contar com o quê? E se houver um imprevisto? E se houver Satanás e demônios, como houve nessa estratégia de Deus, atrapalhar a minha estratégia, querer atrapalhar o meu plano? Eu sempre vou ter uma estratégia especial. Eu vou manter a estratégia original, muitas vezes tendo que fazer algumas alterações na minha vida. Vou trazer para mais os nossos dias hoje. Pense bem, nós passamos agora por um tempo de muitas compras, né? Viemos aí de novembro, do Black Friday, viemos de dezembro, das grandes compras. Como que as empresas elas se programam para atingir a sua renda, o lucro esperado? Como que elas fazem isso? Elas montam uma estratégia. Nessa estratégia tem um estudo, tem o que eles vão fazer durante o ano inteiro. Vai ter que contratar mais pessoas, vai ter que ficar aberto até mais tarde, vamos fazer promoções, vamos colocar a frente da loja bem bonita, vamos atrair, vamos investir em comercial, vamos investir no marketing digital, hoje na internet. Estratégias. Pastor, e para mim que quero passar num concurso público? Trace uma estratégia. Quando será o concurso público? Quais são as matérias? Como que eu vou montar essa estratégia? Queridos, perceba o seguinte, todas as profissões que existem no mundo, elas são baseadas naquilo que Deus já criou. Se você reparar que todas as profissões ela tem uma estratégia, parte administrativa, advocacia, jurídica, produção, você olha para o mundo, para o universo, você vai ver a estratégia de Deus para criar aquilo de maneira perfeita. E como eu disse no começo dessa mensagem, se você priorizar Deus na tua vida e consagrar a Deus tudo que você fizer, a estratégia vai ser uma estratégia perfeita. Por que perfeita? Porque você colocou Deus no céu. Mas vamos voltar à estratégia da redenção. Vamos voltar na estratégia da redenção porque ela é interessante de nós analisarmos. Vamos ver, por exemplo, Lucas 1, verso 30. Eu estou criando capítulo em Lucas, né? Lucas 1, verso 30 a 32, né? Vai dizer assim para a gente, vamos lá. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Amém? Aqui nós vamos ver que dentro da estratégia de Deus, ele inseriu pessoas. Dentro dessa estratégia, Deus Pai colocou Jesus, Deus Filho. E automaticamente ele inseriu outras pessoas dentro dessa estratégia. Nós vamos ver na Bíblia Noé, nós vamos ver Moisés, nós vamos ver Abraão, nós vamos ver Josué, nós vamos ver José, nós vamos ver Davi. Irmãos, nós vamos ver pessoas que entraram dentro dessa estratégia que falharam, como Saul, e Deus teve que pegar e tirar Saul e já colocar Davi. E aqui a gente vê Deus inserindo Maria para ser a mãe do Senhor Jesus. Olha que perfeição a estratégia. Essa estratégia era para o quê? Para vencer, para trazer a opção. Eu e você temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas. Se eu quero servir a Deus ou não. Se eu quero servir a Deus, eu vou direcionar, eu vou caminhar em obediência com o Senhor. Se eu não quiser,
eu vou fazer a minha escolha, mais ciente de que eu vou ser destruído com Satanás e seus demônios. Mas a estratégia de Deus, ele não deixou. Ele não deixou. Olha o que diz Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 7. Vou colocar na tela para vocês. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, mas que recebêssemos, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha que coisa mais linda essa estratégia de Deus. Quando a gente fala de estratégia para você colocar na sua vida, para você colocar no seu ano de 2024, a gente está falando em quê? Nós estamos falando em vitória, em sucesso, em conquistar. Essa estratégia de Deus deu certo. Pastor, mas já acabou? Não! Ainda falta a volta de Cristo. Mas perceba, Adão e Eva pecou, ele cria uma estratégia de remissão, de redenção. Traz Jesus Cristo 4.000 anos depois. E se não bastasse isso, ele ainda simplesmente envia o Espírito Santo para viver em nós, para viver no nosso coração. Por quê? Porque, queridos, nós sabemos que o pecado ele entrou em nós e nós éramos escravos do pecado. E isso nos fazia escravos do pecado, pecadores, escravos. Então, quando Jesus ele morreu por nós, Deus falou assim, agora eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai morar dentro de você para que possa santificar você. Olha a estratégia. E o Espírito Santo vai morar dentro dele, vai viver dentro dele, até que Jesus volte e encerre tudo. Esse é o final da estratégia que está se cumprindo. A Bíblia nos mostra os sinais do final do tempo, que é nada mais, nada menos do que a estratégia de Deus. Aí eu falo para você, você já traçou o seu plano, sua estratégia para esse ano de 2024? Aonde você quer chegar? Trace uma estratégia. Não faça as coisas assim de cabeça, na loucura, eu acho que eu vou por aqui, ou vou por lá. Não! Trace uma estratégia para você. Reflita nessa mensagem, nesse devocional, assim, peraí, se até Deus que é perfeito, se Deus que tem toda a sabedoria, toda a inteligência e todo o poder, ele traçou uma estratégia, quem sou eu, mero mortal, pecador, que não vou fazer uma estratégia para alcançar o que eu quero? Você está me entendendo? Faz sentido para você isso? Faz sentido para você? Perceba, não adianta você ser disciplinado, mas para você ser disciplinado, como foi a mensagem de ontem, você precisa ser estratégico, você precisa ter uma estratégia. Para você ser disciplinado, você precisa ser estratégico. Que senão não adianta você ser disciplinado se você não sabe onde você quer chegar. Um atleta, ele começa a correr para chegar numa competição e ele sabe de onde ele vai partir e aonde ele vai chegar. Uma empresa, ela monta uma estratégia anual porque ela tem uma previsão. Quantos por cento eu vou crescer esse ano? E dentro dessa estratégia, ele tem planos de ação. Então você tem que ser estratégico. Dentro dessa estratégia, você tem que ter planos de ação. Deus colocou planos de ação. Qual foi o plano de ação? Jesus Cristo vir à Terra. Depois de Jesus Cristo vir à Terra, o Espírito Santo habitar em nós. E qual vai ser o final? Nós morarmos com Ele no céu, para a eternidade. Estratégia. Qual que é a minha estratégia para 2024?
A minha estratégia é alcançar tal objetivo até o final do ano. O que eu vou fazer para alcançar essa estratégia? Eu vou fazer isso, vou ter essas ações aqui. E vou criar essas ações. E é importante que você possa anotar essas ações que você vai ter que tomar. Pastor, mas pode haver algum tipo de problema nesse meio? Claro! Deus, ele criou a estratégia. E claro que ele, como um grande estrategista que é, ele sabia que ia ter humanos que iriam falhar, como Saul, por exemplo. Noé, embora ele tenha cumprido o propósito, mas o que Noé fez logo depois que ele desceu da arca? Depois que ele plantou a vinha, ele tomou um porre de vinho. Ficou bebaço. E quando ele ficou bêbado, ele fez o que? Amaldiçoou Canaã, a geração de Cã. Ou seja, ele falhou. Sansão falhou, mas cumpriu a obrigação, cumpriu o propósito. Saul falhou. Davi pecou, mas continuou. Ou seja, tem imprevistos, queridos? Se dentro da estratégia de Deus que usou seres humanos, e lógico, se fosse só depender de Deus, se Deus fosse estar em tudo isso daí, queridos, e não tivesse humano, claro que a estratégia não ia ter falhas, porque Deus é perfeito. Mas como Deus inseriu os seres humanos imperfeitos dentro dessa estratégia, dessa linha de estratégia, claro que teve falhas. E Deus contava já com essas falhas. E Deus sempre tinha já um plano B. Então eu tenho que ter um plano B. Eu tenho que ter um plano B, um plano C. Se não der certo isso aqui, se falhar isso aqui, e se der errado isso aqui, eu preciso ter uma estratégia. Mas antecipado, eu não posso esperar acontecer algo para que eu possa gerar algo, para que eu possa gerar um plano. Eu tenho que ter uma estratégia já prevista na minha vida. Você entendeu, queridos? Deus é o maior exemplo de estratégia para a nossa vida. E nós não vamos chegar em lugar nenhum se nós não formos estrategistas. Então, seja estratégico. Amém? Vamos orar, queridos? Eu quero poder estar orando por você. E claro que eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e fazer o triplo C. Curta, comente, compartilhe. Ajuda nós. Tá? Ajuda o canal a crescer, a ser recomendado. E é simples você fazer isso. É só você curtir, comentar e compartilhar. Pelo menos com uma pessoa. Você vai nos ajudar bastante. Amém? Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o Teu santo nome por esse dia 5 de janeiro, o qual o Senhor nos trouxe essa mensagem sobre ser estratégico. Muito obrigado pelo seu exemplo, para que nós também possamos ser estratégicos em nossas vidas, em nossos objetivos, Pai. Em nome de Jesus. Pois nós colocamos o Senhor diante, Pai, de todos os nossos planos, nossos projetos, as nossas estratégias, para que o Senhor nos ajude, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Consagramos ao Senhor as nossas estratégias, os nossos planos em Tuas mãos, para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo o que formos fazer. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.